Agora sim, agora a gente está ao vivo aqui pelo canal do Suave Caminho no YouTube, também pelo Facebook. Mais um dia hoje, né, terça-feira, um dia de palestra pública, que se não fosse o Covid, né, estaríamos lá na casa hoje com o nosso amigo Cássio Nascimento, que é de Cabo Frio e hoje veio trazer um tema para a gente, né, Cássio? O ser espírita. Fala um pouquinho de você, Cássio, enquanto a gente está esperando os nossos amigos virem entrando. Fala de onde você é, se apresenta aí para gente. Muito obrigado, Flávia. Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos que estão chegando. Eu sou do Amor e Caridade, de Cabo Frio, né? Sou coordenador de estudos do SEAC, trabalho também na reunião mediúnica já há 20 anos, na reunião da nossa de desobsessão, que acontece sempre às segundas-feiras. Claro que agora, com a pandemia, a gente também está suspenso, a gente faz uma reunião virtual de irradiação muito interessante, às 19 horas, toda segunda-feira, que era o horário da nossa reunião, e faço também o estudo do coordenador também do estudo do EAD, é o estudo da doutrina espírita, né, que é o ESD um pouco mais avançado. Ah, bacana. A Geisa está chegando aí, ó. Boa noite, Geisa. Boa noite. Então, Geisa é uma amiga Cássio. querida, já me conhece há muito tempo. Ah, você sabe que você foi um dos primeiros que quando eu comecei a fazer a direção lá presencial, você foi um dos primeiros que eu fiz a direção lá na casa. Aí quando eu vi você aqui na foto, eu falei, vai ser o Cássio, já conheço. Eu tenho uma amiga muito grande que trabalha, fica aí no coral do SESC, né, que é a Vanessa Bobo. Então Vanessa é minha você. amiga, trabalhou comigo muito tempo em Niterói. Então, a Vanessa, eu era do coral também. E a Vanessa sempre falava, gente, o Cássio de Cabo Frio perguntou se não dá pra gente ir lá e tal. Então, é você que é amigo da Vanessa. Eu que sou amigo da Vanessa. A gente tinha marcar uma apresentação de vocês aqui no Amor e Caridade, num domingo, às 10 da manhã. A gente já tinha até conseguido o patrocinador para trazer vocês, que é o veículo, essas coisas todas. Aí veio a pandemia. Vai ficar para a próxima. Quando tudo melhorar, a gente vai. Então, vamos lá. Olha, eu vou fazer a leitura da página ambiental e depois eu faço a prece e aí eu te apresento com a palestra. Aí a gente pode começar, tá bom? Boa noite aí, Márcia, que está chegando agora. Nilton, boa noite a todos. Então, hoje o livro da página de ambientação vai ser o Pão Nosso. Eu vou abrir uma página aqui aleatória. E aí é o item 106. Há muita diferença. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Isso está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governado, nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra, em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto,
não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro, e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade, ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Então, agora, envolvidos por essa mensagem, já com os corações acalmados, com a mente serena, vamos todos reunidos com um só objetivo, emanar o melhor sentimento que tivermos em nosso coração, para que a espiritualidade possa se fazer útil deste momento, que possamos, Mestre Jesus, iniciar o estudo da noite de hoje da melhor forma possível, abertos para os ensinamentos que aqui iremos receber nessa noite, na certeza de Tua presença conosco. Que a espiritualidade amiga possa envolver o nosso irmão Cássio, para que tudo aquilo que ele preparou para nós com tanto amor, com tanto carinho, possa ser passado de maneira clara para que todos nós possamos compreender. E que esses ensinamentos, Mestre Jesus, se façam presentes na nossa prática no dia a dia. Que possamos agora, então, estarmos abertos a esses ensinamentos e te pedimos, fique conosco, Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora eu quero dar boa noite aos amigos que chegaram e a gente já tinha começado, Dorinha, Valéria, Eliane. Então, hoje a gente está com o nosso irmão Cássio, ele é lá de Cabo Frio. Cássio, muito obrigada por você estar aqui conosco. É sempre bom receber os amigos, né, de outras cidades, e agora no nosso encontro virtual não temos mais distâncias geográficas, né? Agora está todo mundo longe e perto ao mesmo tempo. Então, eu vou ficar escondidinha aqui no cantinho da tela, eu vou sumir da tela para que você possa fazer a sua explanação para a gente. E aí, conforme as pessoas forem comentando, né? Eu já tinha conversado com o Cássio, ele falou que quem quiser fazer alguma pergunta, e assim que tiver alguma pergunta, eu coloco para você, e aí a gente vai conversando. Se precisar, eu apareço, tá bom? Então, o Cássio vai falar hoje para a gente sobre o tema o ser espírita. Então, uma boa palestra para todos nós. Muito obrigado, Flávia. Boa noite, meus irmãos. É com saudade que eu estou dessa casa maravilhosa. Eu costumava ir com tanto carinho, sendo recebido no suave caminho em Rio das Ostras. Mas estamos juntos em pensamentos, estamos juntos em vibrações de luz, em vibrações de amor, sob a proteção de Jesus, a proteção dessa espiritualidade amiga que nos envolve. E o tema que nós vamos falar hoje era o ser espírita. Como nos portamos, principalmente agora, nesse momento de transição, nesse momento de tanta exigência, né, de nós espírita em relação a essa pandemia, esse recolhimento, né, que estamos dentro de casa, esse distanciamento social que nós somos muito, a gente abraça muito, a gente convive muito com as pessoas. Então, agora a gente está afastado. Mas por que disso? Vamos falar um pouco, vamos estudar um pouco. Eu peço licença a vocês, porque eu vou ler, né, o estudo que está aqui comigo, então nós vamos acompanhar juntos. E eu vou começar com uma frase do nosso codificador, muito interessante, que diz assim:
O Espiritismo abre horizontes tão vastos que a vida corporal, tão curta e tão efêmera, se apaga com todas as vaidades e suas pequenas intrigas, ante ao infinito da vida espiritual. Allan Kardec. Então, pela vida espiritual, nós estamos num momento, nós somos viajantes do tempo, mas vamos conseguir passar por esse momento e vamos conseguir vencer essas dificuldades. Então, nós vamos passar aqui, só um momentinho, nós estamos voltando. Estou olhando para cima porque eu estou vendo aqui os slides que eu preparei. Né? Estou tentando chegar lá. Eu vou trazer algumas frases do nosso companheiro André Trigueiro, falando exatamente do ser espírita. Vamos ver o que ele trouxe para a gente numa palestra, numa comunicação que ele fez pelo canal dele do YouTube. Então, nós vamos trazer aqui o que ele nos falou. Vamos lá. Os espíritas dizem que a doutrina espírita é, abre aspas, a terceira revelação depois de Moisés e Jesus, que é o Consolador prometido pelo Cristo, é o cristianismo redivivo e que somos os trabalhadores da última hora com a fé raciocinada. Então, quando o André Trigueiro traz essa comunicação, traz essa fala para nós outros, nós vamos entender que nós temos muita responsabilidade. Por quê? Porque se nós somos a terceira revelação, somos o Consolador prometido, somos o cristianismo redivivo e somos os trabalhadores da última hora, este é o momento da atuação nossa, espírita. A gente não tem que ficar preso dentro de casa, apavorado, porque a doutrina espírita, ela nos esclarece e esclareceu desde o século XIX sobre esse momento que a gente está passando. Vamos lá. Vamos continuar com o nosso André Trigueiro. A mim me parece o espiritismo um meio para se alcançar um objetivo comum a todas as filosofias e religiões que entendem a vida como algo sagrado, distinto e importante. Então, ele fala exatamente disso, desse momento importante que nós estamos atravessando. Se ela é um meio, se ela é uma oportunidade de crescimento, nós temos que pensar sobre isso, não nos apavorar, não criarmos fantasias ou criarmos medos que nós não precisamos, porque a própria doutrina já nos falou. Continua o nosso André. É uma ferramenta preciosa de reforma íntima, no pressuposto de que somos imperfeitos e as nossas imperfeições nos causam dor e sofrimento. Somos imperfeitos? Claro. Somos espíritos errantes? Somos. Porque estamos ainda no processo de evolução, no processo de reencarnação. Ainda vamos voltar, já viemos muitas vezes e vamos voltar muitas vezes. Vamos voltar à Terra para expiar as nossas dívidas, para provar a nossa evolução. Então, ele diz, é uma ferramenta preciosa de reforma íntima. A doutrina espírita é uma ferramenta. Mas, se a gente não souber utilizar, a ferramenta enferruja. Vamos mais um pouco. O Espiritismo nos aponta caminhos que para serem criados, vai demandar a sublimação das nossas poucas virtudes e superação de nossos muitos defeitos. Então, ele aponta caminho. O André Trigueiro, ele faz essa colocação com muita propriedade. O espiritismo salva alguém? Fora do espiritismo não há salvação? É essa a frase? Claro que não. A frase é, fora da caridade não há salvação.
Mas o espiritismo, a doutrina espírita, ser espírita, é uma forma de você encontrar um caminho, é uma forma de você achar o caminho certo que o Cristo já nos trouxe há mais de 2000 anos. Só que naquele tempo ele não podia nos esclarecer mais. Então ele prometeu o Consolador prometido. Ele falou sobre o Consolador, que enviaria outro Consolador, que é a doutrina espírita. Então, a doutrina espírita veio para nos esclarecer o que o Cristo nos falou, dando esse caminho, dando essa oportunidade de crescimento. Vamos lá. O Espiritismo não se considera o único caminho que leva à salvação e nem se considera superior a qualquer outro caminho que promova o mesmo efeito. Então, nós não estamos falando aqui que o Espiritismo é a única coisa importante, que é o único caminho que tem para a evolução. Não. Nós podemos evoluir em outras religiões também, desde que nós coloquemos uma fé que possa nos levar, aprimorar, né? Buscar nosso crescimento íntimo, buscar a nossa evolução interior e botar em prática. A prática do bem. Quantos espíritos estiveram conosco aqui na Terra e eram de outras religiões, como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, eram de outras religiões e não vieram, e não fizeram, não cumpriram a missão deles. Então, o Espiritismo não é o único caminho. Existem outros, mas a gente tem que achar, a gente tem que praticar. Não adianta ficar só nas aparências. E o André vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos lá. O importante não é ser espírita. O importante é alcançar o objetivo. E se eu não melhoro, a culpa não é da doutrina. A culpa é minha. Então, ele traz essa frase, por quê? Porque muitos espíritas não procuram a reforma íntima, não colocam em prática todos os valores que a doutrina nos traz. Porque só o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já tem aí um cabedal de informação muito grande, que é a moral do Cristo. Porque o Kardec não nos trouxe nenhum milagre de Jesus, nada que se referisse, que desse alguma discussão. Ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a visão do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Evangelho de Jesus. Ele colocou o quê? As leis morais. Todo o ensinamento moral que o Cristo nos trouxe. E complementou com as informações dos Espíritos. Só o Evangelho já nos daria uma base moral para o nosso crescimento muito grande. Por isso que ele fala, o importante não é ser espírito, o importante é alcançar o objetivo. E se eu não melhoro, a culpa não é da doutrina, a culpa é minha. De quem? Nossa! Se a gente não melhora, se a gente não muda, se a gente não busca esses valores, nós que estamos errados, não a doutrina. A doutrina já está aí, as informações já estão aí. A gente tem que pegar essas informações e colocar em prática. A gente tem que ter essa noção. Não adianta ser espírita de casa espírita. Como assim espírita de casa espírita? Só ser espírita quando está na casa espírita, conversando, abraçando as pessoas. Não, ser espírita é ser espírita 24 horas. Eu tenho que ser espírita no trabalho, eu tenho que ser espírita em casa, eu tenho que ser espírita a todo momento. Por quê? Porque é isso que Kardec nos coloca. Vamos lá. Então, o que é ser espírita? Vamos lá ver o que o nosso codificador preparou para a gente. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, o espírita vem com má inclinação? Sim, nós somos espíritos errantes. Estamos no processo de evolução. Então, o esforço que nós fazemos para melhorar isto é que nos caracteriza o quê? O verdadeiro espírita, se propondo a mudar. E o mudar, quando? Sempre. Continua a frase. Enquanto se contenta com seu horizonte limitado, o outro, que apreende com alguma coisa de melhor, se esforça
o desligar-se dele, e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Porque se a gente não tem vontade, a gente não vai a lugar nenhum. Nós não conseguimos dar um passo sequer se a gente não tiver vontade. Porque tem que potencializar a vontade. Nós temos que colocar a vontade dentro de nós e ir à luta. Fazer com que aqueles valores que nós aprendemos na doutrina espírita, eles se façam presentes na nossa vida. Vamos lá. O Espiritismo deve ser compreendido como a aplicação das morais que o Cristo nos ensinou. Para saber quais são, devemos viver os ensinamentos do Mestre Jesus. Um dos méritos da doutrina dos Espíritos são os esclarecimentos lúcidos acerca das informações contidas no Evangelho. Então, a gente tem que compreender isso. O Evangelho já é a base do nosso crescimento, da nossa mudança moral. O Espiritismo veio elucidar muitas dúvidas, muitas coisas que a gente não compreendia, que a gente não entendia naquela época. E a fala de Jesus, porque ele ensinou através de quê? De parábolas. Porque nós, que com certeza estávamos já por lá, não tínhamos condições de aprender aquilo, apreender aquilo. Então, ele preparou o caminho e disse que traria uma nova comunicação quando a gente estivesse pronto. E a gente, no século XIX, nós estávamos prontos, porque foi o século das luzes, o século que se iniciou todo o processo da ciência, a ciência estava evoluindo muito no planeta, tinha muita coisa acontecendo, a filosofia, tinha até um ditado que dizia na França, um descobrimento era feito de manhã, à tarde já estava ultrapassado, à noite se acabava. Então, a coisa era tão rápida, no século XIX, que acontecia assim. Então, era um ditado que os franceses diziam. Amanhecia com a novidade, então, à tarde já estava superada, à noite desaparecia. Então, as coisas estavam acontecendo com certa velocidade. E chega, então, a partir da publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, a doutrina espírita. Vamos lá. Kardec entendia que, desde que uma pessoa se interessasse na finalidade do espiritismo, ela já teria motivos suficientes para iniciar nessa caminhada. Para tanto, por um compromisso consigo mesma, passaria a se esforçar para se tornar melhor e contribuir, assim, para o melhoramento da humanidade. Qual é a missão de todos nós? O melhoramento da humanidade. Porque se eu melhoro, eu vou melhorar também todos aqueles que estão à minha volta. Porque eles vão ver, essa pessoa mudou, essa pessoa tem umas coisas diferentes, tem umas coisas boas. O que faz ele mudar tanto? O que ele tem de diferente? Aí, ele é espírita. Então essa doutrina espírita deve ser interessante. Vou procurar também. Então, muitas das vezes, a nossa vida, ela reflete exatamente para as outras pessoas. É isso que Kardec quis dizer. Nós somos um reflexo para as outras pessoas. As outras pessoas vão admirar a nossa. Mas, para isso, nós precisamos botar em prática o que aprendemos na doutrina espírita, o que estudamos quase sempre nas casas espíritas. Por quê? Porque senão a gente vai perder tempo. É como comprar um livro e botar na estante. Se a gente não for ler, como que a gente vai aprender o que está naquele livro? É como pegar o conhecimento espírita e botar na estante, não botar em prática. É a prática que vai trazer todo o processo de evolução do espírito. Então, vamos lá. O verdadeiro espírita é aquele que aceita os princípios básicos da doutrina espírita. Quando se pergunta ao praticante, você é espírita? Comumente ele responde assim, estou tentando. Quem viu o filme do Divaldo Franco, ele falava que era espírita e a Joana chamava a atenção dele. Naquela época, ele não podia dizer que era espírita ainda, porque ele estava começando. Ele tinha a mediunidade aflorada, mas não tinha o conhecimento espírita, porque ele era católico. Então, ele foi estudando o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando ele se dizia espírita, a Joana chamava a atenção dele. Por quê? Porque ele ainda não tinha estudado o suficiente
a doutrina para se dizer espírita. Não é o nosso caso hoje. Hoje, nós já podemos dizer somos espíritas. Por quê? Pela quantidade de conhecimento que já foi dado, tanto da codificação, que é o Pentateuco, mais os livros subsequentes, né? Mais o Jornal Espírita, mais a Revista Espírita, mais os livros de Kardec, além dos 5, ele escreveu outros. Então, todos esses conhecimentos chegaram até nós através da mediunidade de Chico Xavier. Então, nós já podemos falar que somos espíritas. Como assim? Na verdade, a resposta deveria ser sem hesitação: sou espírita. Quanto ao fato de ser perfeito ou qualquer qualificação moral, é outro assunto, que não exime que professe o espiritismo, de ser incisivo na sua resposta. O fato de ser perfeito é outra coisa. É outra coisa. Nós não temos que ficar presos a isso. Nós só temos que dizer, somos espíritas. Não tem medo de falar que é espírita. Porque se confunde a doutrina espírita com outras doutrinas espiritualistas. Não tem problema algum. O fato de nós dissermos que somos espíritas já nos prepara, às vezes, para outras pessoas nos entenderem melhor. Claro que também vai encontrar pessoas também que vão falar mal, né? Porque somos espíritas. Ainda existe isso? Existe. Existe o preconceito? Existe. Mas é muito menor do que no tempo da juventude, por exemplo, do Divaldo. Muito menor. Porque eles prepararam um caminho muito grande. Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, trilharam esse caminho e prepararam esse caminho para nós outros. Então, nós temos que só seguir por esse caminho. E o fato de falarmos que somos espírita é uma resposta forte que se coloca. A gente já introduz isso na nossa vida. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Nós espíritas não somos melhores ou superiores ao não espíritas, só pelo fato de aceitarmos as ideias que o espiritismo nos transmite. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos estudantes da verdade. Nós procuramos a verdade para que ela possa nos libertar. Libertar de quê? Das nossas vidas pregressas, de todos os erros que nós já cometemos ao longo dessa jornada. Porque nós, espíritas, se somos os trabalhadores da última hora, se somos o cristianismo redivivo, é porque nós já passamos por muitas religiões, passamos por muitas fases. Agora estamos nessa fase, que é a melhor fase de nossas encarnações. Se essa é a melhor fase, a gente tem que ter ideia das outras. Imagina, graças à providência divina, a gente esquece o que nós fomos ao longo dessa jornada. Vamos lá. O item 350 do Livro dos Médiuns diz o seguinte: de que serve acreditar na existência dos espíritos se essa crença não torna o homem melhor, mais benevolente, mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde, mais paciente na adversidade? O que adianta esses conhecimentos a respeito dos espíritos, da existência dos espíritos, da mediunidade? Não adianta nada, se nós não utilizarmos isso para o nosso crescimento. Então, ser espírita é pegar esses valores, essa ciência, né, que Kardec trouxe, essa filosofia, essa base, e codificou para nós outros, e colocar em prática. Colocar em prática, pegar esses valores. Vamos mais um pouquinho, para a gente poder entender. Todos os homens poderiam crer nas manifestações e a humanidade permanecer estacionária, mas tais não são os desígnios de Deus. Então, a gente podia crer nisso tudo, mas não mudar. E é isso que Deus quer? É isso que Ele quer para o planeta? Não. Nós estamos passando por uma fase crítica, que é a fase do horizonte do planeta de regeneração. A gente tem que entender também que esse momento da transição planetária não quer dizer que o planeta de regeneração vai ser um planeta ditoso. Não. É um planeta em regeneração, ou seja, nós vamos estar convalescendo da nossa doença. Qual é a doença?
o nosso eu antigo, o nosso eu velho. O eu novo está para chegar. Então, esse horizonte é o que está por vir, é essa mudança interior. E essa pandemia não nos colocou no cantinho do pensamento? A gente não fica recolhido? A gente não pode se relacionar, não pode fazer o convívio social, mas a gente pode entrar em contato através dessa ferramenta que chegou primeiro. Qual foi a ferramenta? A internet. A gente ainda pode se comunicar, a gente pode nos falarmos, a gente pode ajudar as pessoas através de uma conversa, a gente pode pegar o celular, fazer uma chamada de vídeo, porque a pessoa vê o que a gente está falando. É tão interessante isso, isso é tão bom. Então, a gente tem que usar essas ferramentas para o nosso crescimento. Esse é o desígnio de Deus, fazer evoluir o planeta. Fazer evoluir o planeta. Vamos lá. Usar a expressão verdadeiro espírita, Kardec se referia aos espíritas que já assumiram consigo mesmo o compromisso de se melhorar, o que não aconteceria quando, aceitando, admirando e até divulgando a doutrina, ainda não empregamos nenhum esforço naquele sentido. Então, mesmo que a gente divulgue a doutrina e a gente não coloca para a nossa vida, para a nossa mudança interior, a gente não está fazendo direito. A gente não está se comportando como um verdadeiro espírito. Essa é a colocação do nosso codificador. Vamos lá. Se lançarmos agora um olhar sobre as diversas categorias de crentes, encontraremos primeiro os espíritas sem o saber. São uma variedade ou uma subdivisão de classe dos vacilantes. Tem o verdadeiro, aí o Antônio Carlos Cunha de Mello diz o seguinte: o verdadeiro espírita deve manter sempre a sua conduta, sobretudo fora da casa espírita. Claro, Antônio. Antônio é o meu xará. O meu nome é Antônio Castro. Então, claro que ele tem que se comportar 24 horas. Ser espírita é exatamente isso, é o que o Kardec acabou de falar aqui. Tem pessoas que são espíritas e nem sabem. Por quê? Porque se comportam de tal forma que, se fosse espírita, a gente não ia nem perceber. Por quê? Pelo comportamento, pela forma de lidar com as pessoas, pelo carinho, pelo respeito, pela consideração. Então, muitas vezes as pessoas parecem espíritas e às vezes nem são espíritas, pertencem a outra religião. É isso que Kardec está falando. Mas vamos lá, vamos mais um pouquinho. Entre os que conversaram, estudando diretamente o assunto, podemos distinguir. Então, vamos lá. Primeiro, os que acreditam pura e simplesmente nas manifestações, consideram o espiritismo como uma simples ciência de observação, apresentando uma série de fatos mais ou menos curiosos. Esses são os espíritas curiosos, esses são os espíritas cientistas, mas não são os espíritas de fato. Vamos mais um pouquinho à frente. Segundo, os que não se interessam apenas pelos fatos e compreendem o aspecto filosófico do espiritismo, admitindo a moral que dele decorre, mas sem a praticarem. A influência da doutrina sobre seu caráter é insignificante ou nula. Então, eles percebem a doutrina, observam a sua filosofia, observam a forma de como ensinar a conduta moral, de como nos comportarmos, mas ele não usa. Ele leva tempo. Ele se prende, ele se fecha. Ele é espírita na casa espírita. Na casa espírita ele trata todo mundo bem, abraça, meu irmão para lá, meu irmão para cá, mas fora da casa espírita age de outra forma. Esse não serve. Esse é o segundo caso. Vamos mais um. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privariam de nenhum de seus prazeres. Olha isso. O avarento continua insensível, o orgulhoso cheio de amor próprio, o invejoso e o ciumento sempre agressivo. Para eles, a caridade cristã não passa de uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Então, essa categoria a gente encontra muito, os espíritas imperfeitos. Eles acham uma máxima, acham tudo muito lindo, mas não pratica. Não bota em ação. O amor em ação. Porque a caridade é o quê? Amor em ação. Agindo para ajudar o próximo.
Porque qual é a meta do Espiritismo? Fazer crescer a humanidade. É a terceira revelação. Então, fazer evoluir a humanidade e ajudando o próximo. Porque aquele que está mais com dificuldade é que nós temos que ajudar. Se ele acha tudo muito bonito, mas não põe em prática, vamos lá. Terceiro, o que não se contentam em admirar apenas a moral espírita, mas a praticam e aceitam em todas as suas consequências. Esse é o verdadeiro espírito. Eles não só admira a filosofia, não só admira a moral que dele se exalta, mas põe em prática. Quando? Sempre. Sempre. Vamos mais um pouquinho. Convictos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que pode levá-los à posição no mundo dos espíritos. Então, quando chegarmos ao mundo dos espíritos, quando chegar na erraticidade, nós vamos ter a bagagem que nós preparamos aqui. Nós não vamos levar nada material. Todos os valores espirituais que nós adquirimos aqui é que nós vamos levar. Então, isso vai fazer com que quem aproveita a filosofia espírita, aproveita a moral espírita e a põe em prática, vai chegar muito melhor no plano espiritual. Vai ser convidado logo, logo a participar em atividades espirituais, numa colônia. Porque o espírita, normalmente, ele é ligado a uma casa espírita. E toda casa espírita é ligada a uma colônia. Tem uma colônia em que ela se vive. Isso é informação da espiritualidade. Então, quem sabe, ao chegarmos no plano espiritual, nós não vamos ser convidados para trabalhar, muitas vezes, na nossa casa, no plano espiritual. Quem sabe? Não. Sua amizade é sempre segura, porque a sua firmeza de convicção os afasta de todo mau pensamento. A caridade é sempre sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, os espíritas cristãos, por que Kardec põe espírita cristão? Porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina cristã. Ela vem dos valores morais do Cristo, que ele trouxe com a Boa Nova, com o Evangelho. Então, é baseado nisso tudo. Tem um tríplice aspecto? Tem. Filosofia, ciência e desemboca numa religião. Então, esse aspecto da doutrina espírita é que nos faz compreender o quê? Que o verdadeiro espírita tem sempre uma firmeza de convicção, se afasta dos maus pensamentos, a caridade é sempre sua regra de conduta, ele está sempre pensando em ajudar ao próximo, em promover o bem-estar do outro, não de si próprio, não apenas de si, não olhando o umbigo, nada disso. Inclusive, nessa pandemia, a gente pode ajudar? Pode. A gente pode ligar para as pessoas, a gente pode entrar em contato com a nossa casa, saber se a casa está recolhendo alimentos para ajudar as pessoas mais necessitadas. Tem muita gente desempregada nesse momento, passando fome. A gente pode trabalhar? Pode. A gente continua trabalhando. E o verdadeiro espírita é esse que procura esse trabalho, mesmo estando em casa, mesmo estando afastado da casa espírita. Vamos mais um pouquinho. Quarto, há, por fim, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se preferisse sempre o lado bom das coisas. O exagero é prejudicial em tudo. Então, os fanáticos, né? Porque tem espírita fanático. Tem espírita que fala que tudo é obsessão, tudo é espírito, tudo é... Não, muito pelo contrário. É um processo. Nós temos que levar em conta muitas coisas. Coisas da nossa vida, das nossas reencarnações, da presença espiritual que nós atraímos através do nosso pensamento, que nós potencializamos. Então, nem tudo é prejudicial, nem tudo é espírito, é isso. Muito pelo contrário. E o Kardec deixa bem claro que o fanático é prejudicial também. Não ajuda em nada, muito pelo contrário. Pode até prejudicar,
a doutrina espírita, porque, às vezes, tem pessoas que vão achar que ser espírita é ser como aquela pessoa, e não é assim. Tem que ter prudência, tem que ter confiança e saber o que se está se falando. Então, vamos mais um pouquinho. No Espiritismo, ele produz uma confiança cega e frequentemente pueril das manifestações do mundo invisível, fazendo aceitar muito facilmente e sem controle aquilo que a reflexão e o exame demonstrariam ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Então, a gente tem que entender isso, porque às vezes tem muitos espíritos, como tem espírito, como dizia os amigos do Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, mas tem muitos espíritos também do lado de lá, né, que não estão evoluídos. Eles podem trazer 1000 coisas. O Haroldo Dutra conta uma história que eles estiveram numa casa espírita no Sul e foram visitar essa casa. Quando chegou lá, o dirigente ele ficou observando o pessoal saindo da sala de passe com a cabeça molhada. Aí ele falou, coisa estranha, todo mundo que entra na sala de passe sai com a cabeça molhada. O que é isso? Aí, a médium que estava na porta falou para ele, não, é porque nós usamos um óleozinho na cabeça das pessoas para fixar o fluido. Foi ordem do mentor espiritual da casa. Olha, fixar o fluido com óleo. As pessoas saíam com a cabeça molhada de óleo de dentro da sala de passe. Isso é um absurdo. É exatamente o que ele está falando. Né? O exame demonstraria ser absurdo ou impossível, pois o entusiasmo não esclarece, ofusca. Então, a gente obedecer a todas as coisas dos espíritos, a gente tem que tomar cuidado. E tem muitos espíritos que não traz, eles são gaiatos, gostam de fazer gaiatices. Então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. É o fanatismo. Então, a gente tem que ter cuidado também com aquela pessoa que fala que tudo é obsessão, tudo é espírito, tudo é... Enfim, a gente não pode ser assim. Vamos lá. São os menos capazes de convencer, porque se desconfia com razão do seu julgamento. São enganados facilmente por espíritos mistificadores, é exatamente isso que nós estamos falando, ou por pessoas que procuram explorar sua credulidade. Então, tem pessoas que também inventam coisas e falam coisas e até fazem divulgação de livros que a gente não recomenda. O espírita tem que ler tudo? Tem, mas tem que reter o melhor, fazer como Paulo nos disse. Nós podemos ver tudo, ler tudo, mas temos que reter o melhor. E tem certos livros que não vale a pena nem ler, que são considerados livros de psicografia, mas também não trazem conteúdo que não está baseado em nada na codificação espírita. Em nada. Então, vamos lá. Sendo o Espiritismo uma doutrina eminentemente cristã, essa designação de espírita cristão pode parecer redundante. Por outro lado, poderia sugerir a existência de uma forma de espiritismo não cristão, que na verdade não existe. Kardec deixa bem claro, não existe o espírita não cristão. Todo espírita é cristão. Por quê? Se baseia exatamente no Evangelho de Jesus. Nós seguimos o Evangelho de Jesus, nós não viemos derrogar nenhuma lei. Como Jesus não veio derrogar a lei também mosaica. Ele veio dar seguimento. E o Espiritismo também veio dar seguimento ao cristianismo, aos valores que Jesus trouxe para nós hoje. Então, vamos lá. Kardec a emprega, porém, como designação do verdadeiro espírita, para distinguir estes daqueles que não seguem, como se vê acima, os princípios do Espiritismo. Então, por que ele fala que é um espírita cristão? Exatamente os desígnios, os princípios do Espiritismo. Os princípios quais são? A doutrina cristã. Então, vamos lá. Uso de práticas exteriores de culto nos grupos. Allan Kardec, Viagem Espírita de 1862. O que foi essa viagem espírita de 1862? Os estudiosos que desejarem conhecer os primeiros passos do movimento espírita nascente encontrarão farto material para suas pesquisas na Revista Espírita de Allan Kardec. Todos já ouviram falar da Revista Espírita de Allan Kardec, inclusive já foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Notadamente nos volumes referentes a 1860, 61, 62, 64 e 67.
anos em que o codificador da doutrina espírita, aproveitando as férias de verão da Sociedade Espírita de Paris, deslocou-se da capital francesa para visitar algumas cidades do interior da França, alcançando, em 1864, Antuérpia, Bruxelas e Bélgica. Então, ele aproveitava o verão na França, da Europa, para fazer essas viagens, né? E foram nesses anos, de 60, 61, 62, 64, 67. Mas vamos dar uma pincelada nessa viagem de 62, do ano de 1862. De todas as viagens de Allan Kardec realizadas a serviço da doutrina espírita, a de 1862 foi a mais importante, merecendo dele um opúsculo especial, publicado no mesmo ano, riquíssimo em observações sobre o estado do espiritismo, que então comemorava o seu 5º aniversário, e em instruções sobre a formação dos grupos e sociedades espíritas, afora os conselhos e orientações que preparavam aos adeptos da nova doutrina. Então, ele levou essa viagem, ele levava também este conhecimento, né, para preparar, né, os adeptos da nova doutrina. Então, por isso que ele fez uma montagem especial dessa viagem de 1862. Vamos lá. E o que buscava Kardec nessas viagens? Nossa viagem tinha um duplo objetivo: dar instruções onde estas fossem necessárias e, ao mesmo tempo, nos instruirmos. Queríamos ver as coisas com os nossos próprios olhos, para julgar do estado real da doutrina e da maneira pela qual ela é compreendida. Estudar as causas locais, favoráveis ou desfavoráveis ao seu progresso. Sondar as opiniões, apreciar os efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Olha a importância do codificador. Olha o que ele traz para a gente nessa viagem de 1862. Recomendo a todos lerem a viagem de Kardec de 1862. É um livro, tem esse livro, publicado também pela FEB. Então, naquela época, o espiritismo era muito perseguido, muito, não era pouco não, era muito perseguido. Então, ele queria ver como estava funcionando as casas espíritas, os encontros espíritas, fora do local dele ali, da França, então, da matriz. Então, ele queria ver como estava funcionando. Vamos lá. Vamos ver o que ele trouxe para nós hoje. Muitas vezes me tem sido indagado se é útil começar as sessões com preces e atos exteriores de culto religioso. A resposta não é apenas minha, mas também dos espíritos que tratam desse assunto. Qual foi a resposta? É, sem dúvida, não apenas útil, porém necessário, rogar através de uma invocação especial, por uma espécie de prece, o concurso dos bons espíritos. Então, por que as reuniões espíritas hoje, como aconteceu agora nessa reunião nossa, virtual, começou com uma página e uma prece? Porque os espíritos aconselhavam fazer isso. Por quê? Para ter, através dessa prece, da leitura de uma página edificante, a força e a presença dos bons espíritos, a presença da espiritualidade superior. Para quê? Para nos proteger naquela reunião. Porque uma reunião espírita, ela tem acesso a muitos espíritos. Então, se a gente não tiver uma proteção do mundo espiritual, a gente pode ser invadido e acontecer muitas coisas. É de fato isso acontece? Sim. Então, por isso que é necessário rogar, através de uma invocação especial, por uma espécie de prece, o concurso dos bons espíritos. Kardec já nos falava isso, os espíritos também. Então, vamos lá. Essa prática predispõe ao recolhimento, condição especial a toda reunião séria. O mesmo não se dá quando as práticas exteriores de culto, através das quais certos grupos creem dever abrir suas sessões e que têm mais de um inconveniente, apesar de boa intenção com que são sugeridas. A gente tem que tomar cuidado também. Tem muitas casas espíritas, até hoje, se naquela época existia, porque não conhecia os caminhos, né? A doutrina era muito nova ainda, então estava-se preso a outras religiões, com dogmas, enfim, com todo um mecanismo material, e tinha certas casas que abria com um certo ritual que era desnecessário. E o Kardec chama atenção disso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Até hoje ainda tem alguma coisa assim, algumas casas espíritas que fazem algumas coisas. Vamos ver. Vamos lá.
tudo nas reuniões espíritas deve se passar religiosamente, isto é, com gravidade, respeito e recolhimento. Mas é preciso não esquecer que o espiritismo se dirige a todos os cultos. Por conseguinte, ele não deve adotar as formalidades de nenhum em particular. Então, a gente não deve copiar nada das outras doutrinas. Nós temos que ter a nossa. Por isso que apenas se inicia as reuniões espíritas, as palestras públicas, as reuniões públicas, com uma página e uma prece. Apenas isso. Por quê? Porque é o necessário. Pedir a ajuda do plano espiritual. E se inicia o trabalho de estudo, trabalho mediúnico, seja o que for. Então, é necessário apenas pedir o concurso dos espíritos superiores. Vamos lá. O Espiritismo, chamando em si os homens de todas as crenças para uni-los sobre o manto da caridade e da fraternidade, habituando-os a se olharem como irmãos, qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus. Não deve melindrar as convicções de ninguém, pelo emprego de sinais exteriores de qualquer culto. Então, por isso que a gente não deve fazer e nem copiar nada de outro culto. Nós temos que dar atenção o que a doutrina nos explica, o que a doutrina nos traz de conhecimento. Então, temos que ser diferenciados? Sim. Tem que ser uma coisa séria? Sim. Mas não pode repetir as mesmas coisas de outra doutrina. Nós temos que colocar em prática apenas o que os espíritos deixaram para nós outros. Todos os valores morais, todo o conhecimento, tudo aquilo que é necessário para a evolução humana. Então, por isso que, muitas vezes, as palestras públicas têm certos temas que a gente nem deve levar para as palestras públicas. Nós devemos levar temas do Evangelho e temas morais. Coisas que, muitas vezes, chega uma pessoa sofrendo, e até de outra religião, ela está sofrendo muito porque ela não compreende o que está acontecendo com ela e vai assistir uma palestra científica. O que aquela palestra científica vai trazer para aquela pessoa que está sofrendo? Vai acolher como? Então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. É isso que Kardec está falando. A gente tem que ter um cunho sério, mas também tem que ter um cunho de acolhimento, de trazer a pessoa para entender o que se passa com ela. Vamos lá. Essa é também uma das razões pelas quais deve se abster nas reuniões, discutir dogmas particulares, do que necessariamente melindraria certas consciências. As questões morais, entretanto, são de todas as religiões e de todos os países. É exatamente isso. Então, quanto mais assuntos em relação às questões morais, melhor. O que é necessário? O que a doutrina espírita veio fazer no mundo? Ela veio fazer evoluir o ser humano, evoluir os espíritos, ajudar ao progresso da humanidade, e não falar de coisas científicas. Para isso existe a ciência. Para isso existe a ciência. A doutrina espírita, apesar de ser uma ciência e uma filosofia, ela também tem que trazer esse cunho moral, esse crescimento interior. Mostrar, muitas vezes, para uma pessoa que chega, que é católico, que é protestante, porque ninguém é proibido de assistir uma reunião pública espírita. Ninguém é proibido de assistir às nossas reuniões de estudo espírita. Por quê? Porque Kardec, desde aquele tempo, sempre convidou as pessoas. Porque se a doutrina espírita não existia, ela passou a existir como filosofia e como ciência, trazendo um conhecimento moral muito alto, muito grande, ele convidava todas as pessoas. Por quê? Porque não tinha dogma, não tinha ritual, não tinha nada disso. Então, as pessoas iam para buscar o conhecimento. E o conhecimento baseado nas questões morais, nas questões que realmente eram importantes para o crescimento do ser. Então, vamos lá. Como, para fazer parte de um grupo espírita, não se exige que ninguém abjure sua religião. Permita-se que cada um faça ao seu bel prazer e mentalmente a prece que julgar a propósito. O importante é que não haja nada de ostensivo e, sobretudo, nada de oficial. O mesmo se pode dizer com relação ao sinal da cruz, o hábito de se ajoelhar, de colocar os joelhos no chão e tal, e etc, etc. Isso tudo não tem necessidade nenhuma na casa espírita.
Eu conheço uma senhorinha, que ela foi católica durante muitos anos. Ela passou a frequentar o Amor e Caridade, aos domingos. Nós temos uma reunião domingo às 10 da manhã. Então, ela passou a frequentar o Amor e Caridade, porque ela passou por um problema muito grande, que ela não entendeu o que estava acontecendo com ela. Então, ela foi atendida na casa espírita, passou pelo atendimento fraterno, e ela passou a frequentar as reuniões, então, de domingo às 10 da manhã, porque ela estava acostumada a ir à missa de manhã nos domingos. Então, ela viu que o Amor e Caridade tinha uma reunião pública às 10 da manhã, nos domingos, ela passou a frequentar. Só que quando ela entrava na casa espírita, ela fazia o sinal da cruz. Ela entrava e fazia o sinal da cruz. Então, uma pessoa da casa falou: não faz o sinal da cruz quando entra na casa espírita? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum ela fazer isso. Desde que ela conheça a moral da doutrina espírita, os valores morais, tudo do evangelho, tudo aquilo que a doutrina nos coloca, e botar em prática. O sinal da cruz não vai fazer qualquer diferença. Mas é para todo mundo fazer? Não. Só quem vai fazer é quem já tem esse costume, tem esse hábito. É um hábito que ela criou, né? Por ser católica. Mas isso vai mudar alguma coisa? Não. Se ela utilizar os valores que ela está indo buscar naquelas reuniões, naquelas palestras, e botar em prática. Não tem problema nenhum. Então, certa vez, alguém foi falar com ela isso. Ela falou que era um hábito dela, se tinha algum problema. Claro que não. Nós falamos, não tem problema nenhum. E ela continuou. Até hoje, eu acho que ela ainda faz isso, porque depois eu não frequentei mais as reuniões comigo, as minhas reuniões passavam a ser sexta-feira à noite. E sexta-feira à noite ela não ia. Mas é muito interessante. Mas o Kardec chama atenção para que o espírita não faça isso, de forma alguma, porque senão vai criar um certo mal-estar com outras pessoas de outras religiões que, por acaso, estejam na reunião pública. Né? Então, vamos lá. O inconveniente não existe quando as preces feitas em intenção de qualquer pessoa são independentes de todo e qualquer culto particular. Não tem problema nenhum. Não seguindo qualquer culto, não seguindo qualquer dogma, não seguindo qualquer ritual, não tem problema nenhum. A prece pode ser intercessória, pode ser para ajudar alguém. Então, agora, nós vamos começar fazer uma reflexão sobre uma palestra que eu consegui encontrar também no YouTube, da Anete Guimarães, falando sobre o ser espírita. Então, nós vamos falar, essa fala que nós vamos trazer agora, é a fala da Anete Guimarães, comentando sobre o ser espírita. Ela começa esse trabalho, que pode ser encontrado também no YouTube, Anete Guimarães, Ser Espírita. É curto o vídeo, deve levar uns 15 minutos, no máximo. Então, ela fala o seguinte: o que mais escuto das pessoas sobre o espiritismo é o seguinte, 2 pontos, abre aspas. Eu não posso ser espírita. Isso não serve para mim. Não consigo ser mais perfeito. É o que ela, segundo ela, é o que ela mais ouve as pessoas dizerem. Eu não posso ser espírita, isso não serve para mim, não consigo ser mais perfeito. Aí ela vai dizer o seguinte: mas o que é ser espírita? O que é necessário para ser espírita? Então, ela vai trazer uma colocação muito interessante, e nós vamos fazer essa reflexão agora. Vamos lá. O Espiritismo é uma proposta filosófica, apesar de ter consequências comportamentais. Ele não é um grupo de rituais ou regra de comportamento específico. Como proposta filosófica, é uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, uma forma de analisar a nossa realidade. Olha o que ela fala. É uma forma de pensar. Quem se diz espírita precisa ter uma nova forma de ver o mundo, de ver as coisas, de observar a vida. Por quê? É uma das propostas da doutrina espírita, essa filosofia espírita.
Então, vamos lá, vamos continuar para ver o que ela continua falando. Pensar a realidade a partir de 5 princípios. Vamos lá ver. 5 princípios. Primeiro princípio. 1. Existência de Deus. Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Deus não só existe, como é a causa inteligente de nosso universo. Olha que interessante. Então, essa é a primeira proposta. 2. Imortalidade da alma. A dualidade espírito-matéria acompanha a história da humanidade. Dos egípcios aos dias atuais, está presente em todas as culturas. Então, acredita-se em Deus e na imortalidade da alma. A alma continua após a morte do corpo físico. O corpo físico perece, mas a alma continua. Desde aquela época, desde os tempos muito antigos, o homem já se falava dessa dualidade espírito e matéria. Vamos lá. O homem primitivo já buscava uma explicação para aquilo que ele não entendia. A imortalidade da alma, então, é um dos pilares de todas as doutrinas espiritualistas. Então, isso já existia naquela época. Então, a doutrina espírita também incorporou isso, a imortalidade da alma. Porque sem isso, não ia explicar muitas coisas. Mas muitas doutrinas espiritualistas já se falavam disso. 3. Comunicabilidade dos espíritos. Aí vem a diferença. Aí já vem a proposta espírita, diferenciando do espiritualismo. O que é? O espírito age sobre a matéria não apenas a consequência, é a origem de muitos fenômenos. Então, não é só, ele não age só apenas na consequência, ele é a origem de muitos fenômenos. Tudo provém do espírito. A inteligência, tudo. Ele movimenta a matéria com o poder do quê? Do seu conhecimento. Vamos lá. 4. Reencarnação. A alma passa por muitas existências corporais, com o fim de aperfeiçoar-se, fundamentando a justiça divina. As provas e as necessidades surgem para esta como prova de aperfeiçoamento. Então, o que acontece na vida de nós outros é para o nosso crescimento. E a reencarnação é uma das bases da doutrina espírita, é um dos fundamentos da doutrina espírita. Porque sem a reencarnação, nós não poderíamos explicar muitas coisas. Muitas coisas ficariam inexplicadas. Por exemplo, como que nasce uma criança com câncer? Por que ela já nasceu com câncer? Ah, foi hereditário. Não. Então, por que aquele momento que ela está passando naquilo? Então, a reencarnação vem falar disso tudo, vem explicar muitas coisas que estão acontecendo, inclusive este momento da pandemia. A reencarnação também vem nos explicar sobre isso. Por que nós estamos vivendo isso hoje? Por que estamos passando? Por que estamos encarnados e vivenciando isso? Vamos lá. 5ª, evolução espiritual. A evolução acontece no espírito e, à medida que ele se depura, ele produz alteração no mundo material. A evolução do mundo físico é uma consequência do mundo espiritual. Então, olha só. A evolução, ela existe. Nós reencarnamos quantas vezes for necessário para a nossa evolução espiritual. A evolução do mundo físico é uma consequência do mundo espiritual. Então, é de cima para baixo. Então, a gente tem que entender isso. Isso também é uma base da doutrina espírita. Vamos lá. Não surgimos como espírito. As mudanças começam no princípio espiritual, que é o primeiro impulso da alteração da matéria. Então, nós não surgimos, nós partimos do princípio simples e ignorante e evoluímos até a fase angelical. E passamos por todas as fases da evolução, né? A fase mineral, a fase vegetal, a fase animal, a fase hominal, para chegarmos à fase angelical, ou seja, a fase em que não precisaremos mais reencarnar.
É exatamente isso, a evolução espiritual. Por trás de cada processo material existe um processo espiritual. No momento que esse princípio espiritual adquire um nível de maturidade, ele se transforma em espírito, que é um princípio inteligente do universo. Então, ele passando por todas essas fases, ele se torna um espírito. Aí sim, com o livre-arbítrio, com a possibilidade de crescimento. Que passa a fazer as escolhas utilizando o livre-arbítrio e ele conquistou. A cada nova existência, ele dá um passo adiante na senda do progresso, uma perfeição. E a gente sabe que essa perfeição é uma perfeição relativa, não é uma perfeição total, porque perfeição total só é de Deus. Então, esses são os 5 elementos que a nossa Nete Guimarães nos traz para entendermos o que é ser espírita, passar por todo este processo para chegarmos ao momento de conhecer a doutrina espírita e colocar em prática. Colocar para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Utilizar isso tudo de forma prática, de forma que possamos ter essa base para seguirmos em frente no nosso processo evolutivo. Porque a gente tem que entender, nós estamos no planeta Terra por um tempo. Nós somos viajantes do tempo. Um dia nós vamos ser convidados para ir para mundos mais evoluídos, mundos mais de espíritos mais evoluídos, numa condição muito melhor do que a que estamos hoje. Fala, Flávia. Ai, Cássio, muito obrigada. Eu acho que você ainda teria mais coisa para falar aí para a gente, né? Mas um pouquinho, coisa muito pequenininha. O tempo já está passando e assim a gente tenta manter, né, aquele horário para as pessoas não irem perdendo a concentração, né? Então a gente tenta seguir naquele horáriozinho. Mas a gente gostaria muito de te agradecer. Foi muito esclarecedor, sua fala foi muito clara, né? Então foi um estudo assim excelente. E a gente queria comunicar às pessoas que estão aqui nos assistindo que em alguns momentos ficou passando aqui algumas informações do banner que a gente está passando agora sobre a livraria. Então, a livraria está em funcionamento. Quem precisar adquirir algum livro, é só entrar em contato com a Renata nesse telefone que está passando aí. A casa, nas terças e nas quintas, a casa está ficando aberta do horário de 16 às 18 horas para fazer o recolhimento das doações de alimento, de roupas, para quem tiver interesse. Para quem também quiser pagar a mensalidade, né? A gente tem a conta do Banco do Brasil, que é disponibilizada. É só também entrar em contato com alguém da casa que a gente disponibiliza a conta. E lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, né? Então, quem precisar, estiver sentindo alguma coisa, tiver um amigo, alguém para fazer uma indicação que não esteja bem nesse momento de pandemia, a gente sabe quantas pessoas estão realmente totalmente isoladas, né? Às vezes não tem ninguém para conversar, porque é do grupo de risco, e está cumprindo realmente as ordens, né, de isolamento. Então, às vezes a pessoa fica muito triste, muito sozinha. Então, a gente tem aqui o atendimento fraterno na nossa casa, o telefone está passando aí também. É só mandar uma mensagem, entrar em contato, que o atendimento é individual, é sigiloso, então pode ficar tranquilo. E também temos o número aqui do CVV, né, que ajuda também as pessoas, então quem tiver interesse. E aí, como nós estamos no Setembro Amarelo, hoje eu trouxe esse livro aqui da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, para fazer a indicação. Então, é um livro que traz muitas curiosidades, traz muitos ensinamentos e é numa linguagem também muito fácil, né? Tem algumas palavras, assim, rebuscadas, mas de grande conhecimento, assim. Então, acho que é muito importante a gente ler esse livro. Acho que todo espírita deveria ler esse livro para conhecer um pouco o que acontece, né, quando alguém tenta tirar a própria vida, que a gente sabe que não consegue, né? Então, a gente vai agradecer mais uma vez o Cássio. Agora o Cássio vai fazer a nossa prece de encerramento
e a gente queria agradecer a todos que estiveram com a gente até agora. Tá? Uma boa noite a todos. Cássio, pode fazer as suas considerações finais e fazer a prece depois para nós. Ok. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de falar um pouco sobre a doutrina espírita, sobre ser espírita. Claro que tinha mais assunto, mas o tempo nos rouba a nossa fala. E tinha um aspecto interessante que tem uma frase que diz o seguinte, a Anete, ela fala: o espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais. Isso que a gente tem que guardar. Se não guardar nada da palestra, se a gente guardar isso, já é o suficiente. É uma filosofia de bases científicas de consequências ético-morais, ou seja, a nossa ética e a nossa moral é o que mais importa.